Oi, estamos aqui nos estúdios da RMix Rádio Podcast, iniciando mais um podcast do SECOM Paraná Castro Região, o seu sindicato empresarial patronal, que além de Castro tem a sua base de atuação em Carambeí, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Araputi. Estamos aqui com a presença do Jameson Zecuti, da Mastermind, também diretor comercial do SECOM Paraná Castro Região, e hoje com imensa satisfação estamos recebendo, agradecemos o convite do pessoal da FGK Imobiliária, a Gisele Kluskowski e a Fran Kluskowski. Passando a bola para você, Jameson. Obrigado, Eurico. É com muito prazer que estamos aqui com essa visita ilustre da nossa vice-presidente do SECOM, né, a Gisele, nossa parceira. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre descomplicação do mercado imobiliário. Então, nós estamos aqui com duas especialistas, é uma honra estar com vocês. E a gente vai bater um papinho sobre imóveis, sobre negócios, sobre a FGK, né? Então, gostaria de começar passando a palavra para a Gisele. Gisele, poderia se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da história de vocês? Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Gisele, sou proprietária junto com a Fran da FGK e sou vice-presidente do SECOM lá com muito prazer, com muita honra. Fico feliz de estar crescendo bastante o podcast, eu ouvi falar super bem de vocês, né? Então a gente veio feliz aqui participar. Então a FGK é uma imobiliária que surgiu, a gente está no mercado há 5 anos. E a gente veio com a ideia de facilitar a venda, né? Nós fomos formados ali na parte de financiamento, então a gente sempre trabalhou com a Caixa, há 10 anos a gente trabalha com a Caixa já, e a gente veio para o mercado para fazer um atendimento completo para o cliente. Então ele vai até nosso escritório e a gente consegue ajudar ele a encontrar o imóvel ideal e ajudar ele a conseguir o crédito, ajudar o vendedor a receber, né? A gente tem estatísticas que 75% dos imóveis vendidos hoje são através de financiamento. Então a nossa expertise em financiamento acabou ajudando bastante em formar a imobiliária e trabalhar com a imobiliária, né? Que bacana. Só para me entender e também para alguns ouvintes que às vezes não conhecem a história de vocês trabalhavam já com financiamento antes de abrir imobiliário? Vocês trabalharam em outra imobiliária? Como é que foi? Isso, a gente trabalhava em uma outra empresa que prestava serviço para a Caixa, né? Então, assim, hoje a Caixa Econômica ela não faz o serviço de habitação, né? A Caixa terceiriza isso para algumas empresas especializadas no ramo e todo o trabalho é feito fora da Caixa. O cliente só vai na agência assinar o contrato. Então, como a Castro, o Brasil, no geral, tem uma demanda muito grande de habitação, as agências não dão vazão para essa quantidade de financiamento. Então, para que o atendimento seja melhor, seja especializado, a gente faz treinamento específico, atende horário diferenciado das agências. A Caixa fez isso já há algum tempo, já faz uns 12 anos que a Caixa criou esse modelo de trabalho que tem dado super certo. Então, nós fizemos todo o nosso início de trabalho foi com isso, né? Eu vendia consórcio antes, então já vinha da área do imóveis e desde o consórcio migrei para o financiamento e do financiamento agora migramos para a venda, né? Então, a gente tem um conhecimento bem completo dessa área de imóveis, né? Então, ajuda bastante. Que bacana. E a Fran, bom, vocês são irmãs, né? Não sei como que foi a infância, a juventude de vocês, sempre juntas, mas também, a Fran também trabalhou junto antes? Como é que foi? A gente trabalhou junto, começou a trabalhar junto, né? Eu e a Gi e as outras duas meninas, a Gislaine e a Luana, que estamos juntas aí ainda. A gente atende na parte só de vendas. Hoje nós só vendemos, não trabalhamos com aluguel, a gente é financiamento e venda. Então a gente atende nosso cliente do começo ao fim na venda ali. Então a gente é especialista na parte de vendas. Temos despachante imobiliário, que a gente ajuda o cliente a pensar na questão do projeto, escolher alguma coisa, ou se tem um imóvel que tem algum problema no imóvel, a gente resolve para vocês, né? Então é uma coisa legal, assim, que às vezes eu tenho um problema no meu imóvel, eu não sei como resolver, a gente tá lá, né, para ajudar vocês. A FGK tá aí para ajudar. Eu penso, Jameson, Gisele, Frank, que vocês são um tipo de um time de futebol. E vocês atuam na meia cancha. Como que é essa ligação do interessado em comprar, do interessado em vender? Então, como a FGK é especialista só em vendas, a gente acaba fazendo essa ponte mais rápido para o cliente, né? Eu sempre falo isso. A gente não tem essa burocracia de ficar preocupando com aluguel e tal. Então, o cliente deixa lá o imóvel com a gente para venda, a gente faz a divulgação e a gente também procura interessados.
Então, assim, a gente realmente trabalha o teu imóvel, sabe? Então, para quem quer deixar o imóvel para vender, é ótimo, né? Se você quer rapidez, quer agilidade, né? Então, isso é uma facilidade, né? A gente acaba fazendo essa ponte entre o comprador e o vendedor. Olha a documentação, para você não comprar gato por lebre, né? Olha toda a documentação. Se o comprador precisar de financiamento, a gente faz essa assessoria de financiamento. Então, isso, no geral, traz muita agilidade no processo. Então, às vezes a pessoa fala, vou comprar uma casa, vai demorar 1 ano. Vai lá com a gente, às vezes, em 20 dias está tudo resolvido, né? Então, assim, a gente acaba desburocratizando o processo, que para nós é bastante simples, né? Mas para o cliente é muito complexo, né? E é um grande passo na vida dele, né? Comprar uma casa é um passo... Sonho, né? É um sonho, né? Um grande sonho, né? E falando assim, parece ser muito simples ouvir 20 dias e tal, mas quais seriam as dicas, por exemplo, para quem está querendo comprar o imóvel? Tem algumas dicas básicas, alguma coisa que vocês recomendam fazer antes de procurar vocês? Como a gente sempre fala assim pro cliente, tem o CPF certinho, né? Que às vezes a gente pensa assim, eu não tenho uma restrição e eu quero comprar um imóvel. Primeira coisa a gente fala, tem o CPF em dia, né? O CPF limpo, que todo mundo fala. Tem um dinheiro guardado, que muitas pessoas pensam assim, eu não vou comprar um imóvel, vou financiar 100%. A Caixa não financia 100%, né? A gente financia 80% do valor do imóvel. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar na entrada, né? Tem que guardar um dinheiro para dar entrada, tem um dinheiro para documentação, você gasta com documentos, então você tem que ter uma reserva. Também para não se apurar lá, né? Se você está comprando imóvel, você vai ter uma dívida e um bem, né? Por um grande tempo, então você tem que pensar em guardar um dinheiro. Essas 2 dicas que a gente sempre fala ali pro cliente, a gente sente muito, sim. Então, no começo do ano a gente tem muita procura de imóvel, né? Que é uma meta você ter uma casa, é uma meta você comprar algum bem, você sair da casa dos pais ou sair da casa da sogra, né? Sim. Coisa, né? Principalmente da sogra. Principalmente da sogra. A sogra acho que é mais urgente. A gente precisa, né, ter um imóvel, ou tá completando 18 anos, ou quer pensar em alguma coisa, né? E a gente sempre fala, tem um cliente nosso que sempre fala assim, compra terra, nunca erra, né? Então é uma verdade. Se você quer investir, se você quer ter alguma coisa, né? Comece a pensar nisso, comece a guardar um dinheiro, comece a pensar na questão do teu CPF, esse é o primeiro passo. Isso sempre a gente fala pro cliente, né? Que bacana. E falando em CPF limpo, o SECOM, né, para quem não conhece, tem os serviços de consulta, SPC, ali é só procurar a nossa entidade lá, falar com as meninas, mandar teu CPF lá você vai saber certinho todo o histórico, se tem alguma coisa lá, você pode consultar, aí a partir dessa consulta ver o que pode ser feito, né? E os empresários também podem ter esse serviço à sua disposição, que facilita muito, né? Sim. Porque o SECOM é um intermediário onde a pessoa quer fazer alguma coisa, tem o nome como restrição, e o SECOM indica todos os caminhos para que ele seja realizado, digamos assim, popularmente, limpar o nome, né? Uma pergunta para vocês, de faixas etárias, à medida que, digamos, a pessoa, o adquirente, vai aumentando a sua idade, vai, digamos assim, aumentando algum tipo de restrição, alguma coisa? Hoje, até quantos anos o cidadão pode fazer um financiamento? Ele diminui o prazo de financiamento, né? Então, assim, hoje a gente pode financiar em até 35 anos, né? Que é uma novidade até recente, no Minha Casa e Minha Vida, até 35 anos, antes era até 30. Então, conforme a pessoa vai aumentando de idade, ela vai diminuindo esse prazo. E também aumenta um pouquinho o valor do seguro de vida, né? Porque todo financiamento é obrigatório de seguro de vida. Então, conforme você, cada vez que faz aniversário, fica um pouquinho mais caro o seguro. Mas isso é pequeno, a questão é mais o prazo, né? Então, quando diminui o prazo, automaticamente vai aumentar a tua entrada. Então, quanto antes você comprar um imóvel, melhor, né? Sem falar que o imóvel só valoriza, né? Então, ter um imóvel ali é muito sempre bom, né? Um investimento bom. Sempre né? um ótimo investimento. E a gente falou um pouquinho de quem quer comprar, mas e quem quer vender? Uhum. A gente sabe que tem um pouquinho de misticismo aí, né? Às vezes o cara quer vender por conta, às vezes o cara quer fazer alguma coisa diferente, quer um preço que não é do mercado. Então, assim, quais são as dicas básicas para quem quer vender o imóvel? A gente sempre fala uma coisa sobre venda, né? Quero vender minha casa, quero fazer uma avaliação. A gente precisa ter uma avaliação real, né? Então, nós trabalhamos com a Caixa, nós temos a gente tem o olho da Caixa também na questão de avaliação. Primeira coisa é colocar o imóvel no preço real, né? Que a gente sente muito isso, né? A gente sente muita dificuldade com isso. Então, tem uma avaliação real
e a documentação tá certinha do imóvel, né? Ah, tem um imóvel que ele é financiado, eu quero vender ele, a pessoa que vai comprar vai financiar? Pode ser feito. Tem um imóvel que ele é de herança, né? E eu tenho que fazer o quê? Então a gente tem o despachante lá que a gente vai ajudar vocês. Nós temos uma advogada que auxilia nós e que a gente faz tudo isso, né? A gente deixa prontinho o teu imóvel para venda. É só acertar o preço. Acertar o preço e a documentação tá certa, né? Outra facilidade para o cliente, que às vezes ele pensa, vou pôr numa imobiliária e vou perder, né, uma parte da comissão e tal. Era bom ele pensar assim, que às vezes ele vai perder vendendo mais barato do que o imóvel dele vale. Ou às vezes ele vai ser enganado, né? Então assim, sem falar que a gente, por exemplo, vai levar um cliente adequado no imóvel dele, ele não vai ficar expondo a vida dele. Às vezes a pessoa mora lá, né? Então assim, a vantagem de se pôr numa imobiliária é que vai ser um negócio mais organizado, a gente também vai analisar melhor o teu imóvel, né? Então, às vezes você pensa que está perdendo, mas na verdade está ganhando, né? Sim. Tem um amigo, Jameson, um amigo que diz que não tem negócio que não possa ser feito. É tudo questão de acerto. Seria nessa linha, mais ou menos. Isso aí. É que às vezes a gente fica insegura, né? E, vou pôr fotos e tal. Mas às vezes a gente, com uma divulgação correta, com o preço correto, a tua venda é muito mais rápida, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica lá 10 anos com uma plaquinha de vende-se. Porque tá no preço errado, porque tá pedindo muito mais caro que o mercado, porque não tá oferecendo pra pessoa certa, né? Porque não tá com documentação certa. Às vezes não tem documento. Às vezes é uma coisa simples de resolver, né? Eu acho que quando a gente conversa, quando a gente olha, a gente sempre acha uma saída, né? Então, isso é uma vantagem. O pessoal tem que ir lá, vai lá, conversa, sem compromisso, toma um café e a gente já dá uma analisada no imóvel. Mas vale a pena. Deixar imóvel para vender imobiliário é muito mais seguro do que você vender sozinho, né? Às vezes não é do teu know-how, né? Assim como a gente quando vai comprar um carro que é um especialista, quando a gente vai vender um imóvel, também é bom pegar um especialista, né? Sem contar a dor de cabeça, né? Tem que correr com papel, documentação. Cartório. E tem algum caso que você falou, questão de fraude? Teve algum caso, assim, claro, sem citar nomes, né? Que vocês auxiliaram o cliente que sofreu algum dano numa venda que tentou fazer sozinho, alguma coisa assim? Já tivemos assim, por exemplo, aconteceu aqui em Castro uma vez um cliente que ele deixou o terreno dele para vender particular e venderam 2 vezes. Olha só, venderam 2 vezes. Mas ele recebeu as 2 vezes? Não. Então, esse é um risco, né? Porque, assim, acontece, às vezes, assim, a pessoa não está ali cuidando, não vai lá no imóvel ver sempre, né? Então, assim, tem que cuidar. E imóvel parado, normalmente, também dá mais problema do que imóvel com gente morando, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E a venda rápida te capitaliza mais rápido, né? Então, se faz outra coisa, compra um outro imóvel, né? Nem gasta teu dinheiro, a gente já te auxilia lá em como gastar. Entendi. Você falou que o imóvel parado, ele dá mais problema, né? Com relação à manutenção, como que é isso? Sim, você pega uma casa fechada, tua casa pode estar ótima, se você fechar ela vai ter mofo, ela não vai entrar sol, né? Você vai sujar o jardim, tem tudo isso. A gente, como imobiliária, vai lá e olha tudo isso pra você e fala, olha, vamos arrumar o jardim, vamos fazer isso, né? A gente consegue ter uma visão mais de negócio, né? Imóvel também é muito afetivo, né? Então, assim, às vezes a gente pega bastante imóvel de inventário, por exemplo, né, Fran? Às vezes a pessoa cresceu lá naquela casa, ela não quer se desfazer, para ela vai doer levar uma outra pessoa lá para ver o imóvel e tal, né? A gente não tem essa questão afetiva tão forte, né? Até com questão a valor, né? Às vezes a pessoa põe um valor alto porque ela tem, para ela aquele imóvel é muito importante, mas no mercado não é tanto, né? Então a avaliação de um especialista sempre é bem relevante, né? Bacana. O tombamento histórico, ele influi muito no valor dos imóveis? Como que vocês orientam as pessoas a respeito desse detalhe tão debatido e tão em voga sempre? Então, Castro, a gente tem essa questão do tombamento, mas ele ainda não alguns imóveis só, né? Então, assim, o imóvel acaba perdendo valor, porque quando você vai vender, a pessoa que vai comprar tem que entender que vai ter que fazer toda uma manutenção desse imóvel, né?
Então, nesse sentido, a gente vê que a gente tem um pouco mais de dificuldade para vender imóveis que estão com questão de tombamento, né? Mas, em contrapartida, se os imóveis forem bem mantidos e tudo, que nem Castro é uma cidade muito bonita, né? Sim, com certeza. Nós acabamos atendendo outras cidades e Castro é uma cidade de arquitetura muito bonita. Então, tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? Para a cidade como um todo, tem essa questão da beleza. Mas para o cliente, que é dono do imóvel que foi ser tombado, ele vai ter prejuízos com certeza, né? Com respeito agora às taxas de uma realização de um negócio, nós temos lá registro de compra, escritura pública, certidões e o ITBI. O que é isso tudo? Então, basicamente, se você compra um imóvel, se for à vista, por exemplo, o financiamento vai ter as custas a mais para o financiamento, né? Então, para financiamento, você vai gastar com engenharia para fazer uma avaliação do imóvel, né? Com engenharia, independente se for Caixa ou outro banco, e vai gastar com a custa do contrato, que também tem força de escritura pública. Então, basicamente, para você vender um imóvel, você vai gastar com uma escritura pública, que é um contrato público dizendo que eu estou vendendo meu imóvel para a Fran, por exemplo. Vai gastar com as certidões para verificar se está tudo ok com esse imóvel. Eu estou comprando um imóvel da Fran, mas ela tem uma dívida trabalhista, por exemplo, eu não posso comprar o imóvel dela. Então, a gente tira todas as certidões desse cliente. Tira uma matrícula atualizada, uma matrícula de ônus para ver se tem algum ônus sobre o imóvel. Então, e você vai pagar a escritura, tanto aqui a escritura, você vai pagar o ITBI, que é o imposto de transmissão. Então, toda vez que eu mudo esse imóvel de nome, eu faço uma transmissão entre pessoas vivas, eu pago o ITBI. Então, eu comprei um imóvel por 100 mil da Fran, eu vou pagar 2% em Castro, 2% sobre o valor do imóvel. Essa é uma avaliação feita pela Prefeitura de Castro. A Prefeitura de Castro avalia o imóvel. E aí eu pago esse imposto e aí pago o registro de imóveis, que é para ficar na matrícula, né? Aí tem uma pegadinha. Tem cliente que faz a escritura do imóvel e fica tranquilo, achando que está tudo certo. Só a escritura não te garante ter imóvel, ela tem que estar registrada no registro de imóveis. Então, isso é uma coisa que o pessoal tem que olhar lá. Dá uma olhada lá no imóvel que comprou, se a matrícula está no nome dele. Porque o que assegura o teu bem é a matrícula estar registrada. Então, tem esse custo. E falando, né, além desses desafios todos com documentação, na opinião de vocês aqui no nosso mercado imobiliário de Castro, quais seriam os maiores desafios que nós enfrentamos hoje? A gente enfrenta de terreno, né? Falta de terreno. Falta de terreno. A gente tem uma dificuldade, assim, que Castro é uma cidade úmida, né? Então, a gente precisa de áreas para a gente ter loteamentos novos. A gente consegue enquadrar um cliente que é Minha Casa Minha Vida, ou um cliente que quer comprar uma linha de crédito e construir a casa do jeito dele, um SBPE, fazer um imóvel do jeito dele. Então, assim, nossa maior dificuldade hoje é a área de expansão, né? A gente tem uma escassez muito grande em Castro de imóveis, né? Por causa disso, por não ter novos loteamentos, a gente acaba tendo pouca oferta, né? Então, é por isso que o preço sobe, né? Dos imóveis usados, né? Aquele imóvel usado sobe muitas vezes o preço, porque você sabe, não tem nada novo saindo, vou ter só imóvel usado, então acaba dando muito caro. Inclusive, isso explica porque em algumas cidades maiores, aqui em volta, por exemplo, Ponta Grossa, Castro alguns imóveis acabam sendo mais caros que lá. A maioria, se a gente comparar, assim, Castro com Ponta Grossa é assustador, né? Com 300 mil, por exemplo, Ponta Grossa, você compra uma super casa. Em Castro, se você achar uma casa com 2 quartos, já tem que estar contente. Olha só que interessante. Nessa linha, Jameson, a gente tem um grande problema na nossa cidade com respeito às ruas, numerações de ruas. Eu sempre dou um exemplo aqui da rua Renato Menarim, começa aqui na Vila Rio Branco, vai terminar lá lá Jardim Primavera, né? E numeração tem para todo gosto, né? O que poderia ser feito para acertar esses detalhes? Então, essa é uma questão, a questão da numeração especificamente é mais a questão do correio. O correio poderia refazer em um novo cadastramento dos CEPs. Mas a prefeitura também poderia recadastrar, mas não vejo. Agora, todo loteamento novo que é feito em Castro já sai com número, isso já facilita bastante. Nós precisamos sair loteamento. A gente sempre... pois não, Jameson. Quer apertar para apertar? Hoje tem um grande incentivo do governo, é claro, né? Todos os governos, para que o pessoal possa ter a sua casa própria. E um dos incentivos é para usar os trabalhadores o fundo de garantia. Como é que funciona? Sim. A pessoa pode usar o fundo de garantia para aquisição do imóvel próprio. Então, assim, o FGTS, ele
ele tem um órgão próprio fiscalizador e a Caixa só administra. Então, nós seguimos as regras do fundo garantidor. As regras básicas para usar fundo de garantia: não ter imóvel no município em que você mora ou trabalha, ter no mínimo 36 meses de contribuição, tem que ter 3 anos durante todo o período da vida, não precisa ser nesse momento. Eu trabalhei lá e vai somar todos os períodos. E aí basicamente você pode usar o teu fundo de garantia para dar entrada, pode usar o teu fundo de garantia para amortizar um financiamento que você esteja pagando, se for teu único imóvel. Então facilita bastante, ajuda bastante. O pessoal usa bastante o fundo de garantia. Entendi. E vocês ali, como correspondente da Caixa, é somente financiamento ou tem algum outro produto da Caixa que vocês utilizam, por exemplo, consórcio? Sim, a gente tem todos os produtos da Caixa. A gente faz abertura de conta, cartão de crédito, consórcio, financiamento, né? Nosso carro-chefe é o financiamento, mas o cliente pode ir lá, ele vai ter uma assessoria completa. Bacana. Eric, tem mais alguma pergunta? A respeito de uma negociação, claro que vai influir a localização, né? Uma localização, claro que valoriza, né? E os detalhes de agitação, mais ou menos barulho, e o pessoal procura, claro, que tenha uma estruturas por perto. Sim, o pessoal gosta bastante que Castro também tem a questão dos acessos, né? Tem algumas vilas que tem bastante trânsito para ir, ou às vezes tem que atravessar a rodovia, né? Tem tudo isso. Um acesso próximo ao centro valoriza bastante. A gente sempre dá uma dica para o cliente de visitar o imóvel que ele quer comprar, mas passar na frente, dar uma olhadinha em horários diferentes, tipo de manhã, passar de tarde, passar à noite, para dar uma olhada para ver se ele gosta, né? Porque às vezes uma mudança de bairro dá bastante diferença na vida do cliente, né? Mas Castro é uma cidade muito boa nesse quesito de acessibilidade e de comércio próximo, é bom, né? Uma cidade... Segurança também. Uma cidade de tamanho bom, né? Não é assim muito longe, nem em Ponta Grossa, que é tudo mais longe. Então isso é uma coisa que o pessoal elogia bastante. Quem vem de fora se apaixona por Castro. A qualidade de vida aqui em Castro é muito boa, né? No imóvel, Jameson, Gisele e Fran, tem até a posição do sol que influi? Sim. Isso pode ser a Fran para falar, Fran. A gente às vezes não imagina, né? Vou comprar uma casa indiferente, qual fase que ele é, né? Se você for pensar, se pega uma casa que ela não tem iluminação nenhuma, ela vai desvalorizar teu imóvel, né? Ou você construiu sem pensar nisso, né? Por isso que é importante você ter alguém para cuidar disso, um despachante, um projetista, um arquiteto, para pensar na hora de você posicionar a tua casa. Você coloca às vezes uma janela de um quarto num lugar que não bate sol, você vai ter mofo nesse quarto, né? Então assim, tudo isso a gente tem que pensar na hora de fazer uma construção e na hora de comprar um imóvel. Eu vou comprar um imóvel que eu não pensei nisso e os quartos são fechados, às vezes tem filhos que tem algum problema de respiratório e vai fazer mal. Ou você vai ter muita umidade, que nós quase não temos aqui em casa umidade, né? E daí vai ser muito úmido esse lugar. Então tudo isso é de pensar, na hora de construir ou na hora de comprar, né? Comprar uma casa usada, pensar nisso. Se você pretende ficar muito tempo lá e se você pretende não mexer nesse imóvel, né? Se você vai comprar para você mexer, daí você deixa do jeito que quer, né? Fazer uma pergunta para vocês na ordem emotiva, né? Qual é a sensação, que vocês devem ter vivido muito isso, na hora da entrega das chaves? A Fran chora. Eu choro. A gente, assim, eu tenho minha casa própria, né? Faz 3 anos que eu casei e eu construí a casa para mim morar lá, né? Então, assim, a gente tem essa sensação. Eu não sabia como era. Não tinha essa noção. Eu só entregava a chave e eu sempre tive uma emoção ali de entregar, porque tive muito carinho dos clientes. Mas eu não sabia o que era ter a casa minha, né? Eu morava com os pais. E quando eu fui pra minha casa, eu sempre falei isso, como é gostoso, né? Como é bom você ter essa sensação que é tua casa, né? Que pode acontecer qualquer coisa lá fora, mas você tá dentro da tua casa. Eu não tenho filhos, mas imagine um casal que tem filhos, 2, 3 filhos, e morou a vida toda de aluguel, e quando vai pra casa, né? Que do teu jeito, que tem um quarto pra cada filho, ou... né, vai arrumar do jeitinho deles ali. Eu choro e cada vez que um cliente vai lá e às vezes conta pra mim uma história, eu choro e me emociono com eles por causa que eu sei que é uma grande conquista, né? Até uma questão psicológica, né? Eu tenho filhos e sempre estudo bastante sobre educação de criança e sempre, assim, alguns livros citam isso, né? Que crianças que foram criadas num lar estável, inclusive de localização, tipo, ficar aqui, estamos aqui, permanecer aqui, eles têm uma vida
adulta mais estável também, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente passa despercebido e a gente acha que as crianças não vão ligar de mudar, não vão lembrar. Eles vão, né? Porque assim, a gente cresceu na mesma casa, né? O tempo desde pequeno. A gente tem o cheirinho da casa da mãe, tem isso. Então, assim, para quem quer construir família, eu acho, assim, primordial comprar uma casa. E vale a pena, né? Eu tava vendo recentemente um estudo de... Hoje na internet você vê de tudo, né? E tem muitos gurus aí falando que é melhor você não comprar casa, alugar, com o dinheiro da casa se investe e tal. Mas a gente tem que pensar também que varia muito de objetivo da pessoa, o que faz a pessoa feliz, né? E um levantamento que eu vi recentemente na internet de um estudioso, ele viu que dos 10 livros mais vendidos sobre investimentos, 7 deles recomendam que a pessoa compre um imóvel próprio, ou seja, que a pessoa invista nela mesma, invista numa casa, porque justamente por essa questão de segurança, por essa questão assim dela se sentir pertencente a um lugar que é dela, poder adaptar do jeito que ela quiser e poder se sentir realizada. Então, isso conta muito, né, na hora de fazer um investimento. Outra coisa que o pessoal não pensa, e às vezes essa questão de comparação com o investimento, né, eu até entendo bem de investimentos, mas se você pensar assim, o imóvel, a valorização que você vai ter no imóvel, você não tem nenhum outro investimento, nem bitcoins, nem nada. Porque assim, que nem Castro, por exemplo, tem casos de gente que comprou um terreno por 45 mil há 4 anos atrás e está vendendo agora por 130, 140, né? Não fez nada, só mandou limpar o terreno, pagou os impostos, isso só, né? Então, assim, o imóvel também tem uma questão que a gente vivencia bastante, é que às vezes eu vou investir em alguma coisa que eu não entendo direito, em ações, em CDB, a pessoa não entende direito aquilo, então ela tem uma dificuldade. O imóvel, você entende, né? Você vai saber que o imóvel é bom, esse imóvel eu vou comprar aqui que é no meu bairro, né? Então, assim, o imóvel te traz até um conforto maior, mesmo que seja o teu segundo imóvel para investimento, ou o terceiro imóvel para investimento, a pessoa se sente mais confortável, assim. Não porque nós vendemos, mas eu acho que imóvel é um excelente investimento, principalmente para quem é jovem, né? Para quem está começando a vida, compra um terreno, se tem alguma coisinha para começar, tem alguma coisa para vender e fazer um dinheirinho, né? Então, nesse sentido é legal. Bom, a gente falou um pouquinho da história de vocês, falamos sobre financiamento, sobre aluguel. Agora, para encerrar aqui e deixar uma dica aí para os nossos ouvintes que estão querendo investir, né? Já que a gente está falando de investimento agora. Tem alguma oportunidade que vocês estão na mão aí, que vocês querem falar aí, compartilhar? Algum imóvel que esteja bom de preço, que vocês sabem que vai valorizar? Tem alguma coisa assim ou... Deixa eu ver se é segredo. Ou é segredo, tem que ir lá tomar um café e daí a gente apresenta. Uma oferta especial. A gente faz um convite, né, para vocês aí que estão ouvindo a gente, que vá na FGK, né? Que vá na FGK, que faça uma simulação, que entenda um pouquinho melhor sobre o financiamento, que a gente vai mostrar para vocês o que é melhor, né? E a gente vai entender você. Vai entender o que você quer, o que você... eu estou buscando investimento, ou eu estou buscando o primeiro imóvel. Então, a gente convida, né, Gi? Pra ir na FGK. Vamos manter o segredo aí, né, Gisele? Acho que é melhor, né? Ótimo. A nossa localização, vou falar aqui pra vocês, é bem facinho, é no prédio da Caixa, né? Anexo ao prédio da Caixa. Então, não tem erro, né? Chegou no prédio da Caixa, a portinha na lateral do primeiro andar. Então, assim, fica mais fácil para vocês também conhecer. Vão lá, fazem as simulações, entendem melhor, né? A gente faz uma venda bem consultiva, assim, né? Então, eu tô pensando em comprar um imóvel, mas é legal a pessoa ir já. Porque daí faz simulação, vê taxa de juros, sabe quanto que ela vai precisar ter de dinheiro, já vai olhando os imóveis. Então, assim, eu sempre falo, comprar um imóvel é diferente de a gente comprar um outro bem, porque é um processo um pouco mais longo, né? Então, a gente tem clientes que ficam com a gente anos, assim, né? Então, vão lá, já conhecem a gente, já vão fazendo uma amizade. E qual que é o telefone para o pessoal entrar em contato? A gente tem o fixo, né, que é o 42-3232-3435. Uma última pergunta, Jameson. O mercado imobiliário, claro, vive ao sabor dos altos e baixos do mercado, né? As perspectivas para este ano, né? Como vocês veem? Acho que são ótimas, bem, assim, a gente está num governo em que ele prioriza a habitação, né, tanto que no discurso de posse foi a primeira coisa que falou, né, então, assim, e vem cumprindo com relação a isso. A gente vai ter bastante crédito no mercado. Quando você tem crédito, você acaba tendo mais liquidez e isso ajuda bastante a questão de imóveis. E
o juro tem uma tendência a cair, então a tendência da taxa de juros do financiamento cair também. Então a gente espera um 2024 bem animado para o mercado imobiliário. É um ano assim, um ano muito interessante para quem quer comprar seu imóvel. Com a taxa de juros mais baixa, o custo total do imóvel fica melhor, né? Então acho que os clientes vão ser bem felizes se adquirirem agora. Chegamos então ao final de mais este podcast, onde recebemos o pessoal da FGK Imobiliária, Gisele e a Fran. Gisele, vice-presidente do Secom Paraná Castro Região. Nossos agradecimentos e alguma coisa mais que queiram considerar. Imagina, a gente quer só agradecer o convite, né? Ficamos muito felizes de vir, compartilhar um pouquinho com vocês e fazemos votos que em 2024 a gente faça mais podcast. Se o pessoal tiver dúvidas, a gente volta de novo. Queremos aí estar no podcast daqui um tempo, né, Gi? Com algumas novidades, quem sabe aí uma coisa nova, né, para a cidade. Vamos esperar. Né? A gente agradece, estamos bem honrados, né, de estarmos aqui, de participar. Então é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.